Como é que ao que você leu, né? Como é que é o fim do mundo? Como é que vai começar? Como é que vai terminar? Não vou te perguntar quando, porque nem eu sei. Tá. Mas como vai ser? Bom, a Bíblia, como eu disse que ela não pode ser separada e dividida, ela mostra um plano perfeito. O plano perfeito, a gente já viu os pontos dele. Criação, queda, redenção, consumação. Então, a gente passou 3 etapas disso. A criação já foi, a queda já foi e a redenção já foi. Sobre a consumação. Sobre a consumação. Ok. O que é a consumação? A consumação é o estado final, é o ápice de todo o plano, né? É a glória de todo o plano, ela está lá no fim. Então, como é que acontece em tudo isso? E, inclusive, isso é ótimo para a cosmovisão, porque quando a gente conhece o fim de uma história, é muito mais fácil da gente saber o meio dela. Né? Exato. Se eu sei onde eu vou chegar, eu sei como viver hoje. Né? Então, aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar em Isaías 11. Você tem uma Bíblia aí? Eu tô sem celular. Tá, Pode usar o celular. Então, eu vou mostrar aqui Isaías 11. Isaías 11 é um texto messiânico. Não é o único, tem vários. Mas Isaías 11, ele vai falar um pouquinho sobre todo esse plano. Deixa eu abrir aqui. Isaías 11. Isaías 11, ele diz assim, olha... Do tronco de Jessé foi o pai de Davi. Ok. Né? Do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes brotará um renovo. Então, quando a gente começa a olhar para trás na Bíblia, a gente sabe já que Jesus vai sair da raiz de Davi, né? Por isso que o cego, quando quer ser curado, ele fala bem assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso não é algo novo. Isso é algo que os próprios fariseus, os judeus, todos eles sabiam. Eram profecias. Era uma profecia. E aqui em Isaías 11, ele está tratando o começo disso de novo, né? Ele está falando, olha, do tronco de Jessé sairá um rebento. Da raiz, daquele tronco lá de Jessé que foi cortado, vai voltar a sair um rebento. Aquele tronco parece que ele morreu, mas vai brotar de novo alguma coisa nele. Algo. E aí ele se chamará o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento, do temor do Senhor. E terá o seu prazer no temor do Senhor. Ele não julgará segundo a aparência e nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então, até aqui, até esse meio, a gente está no meio do versículo 4. Se quiser ficar com a Bíblia ali. Eu vou deixar aqui. Pode deixar. Boa. Até esse meio do verso 4, a gente tem uma figura clara da primeira vinda de Cristo, né? Aquele que saiu da raiz de Davi, que ele veio com a plenitude do Espírito de Deus. Ali vai falar sobre 7 espíritos, Apocalipse depois vai falar de novo sobre isso. Ele vem com tudo isso, mas aí o texto, se você souber o plano de Deus inteiro, você vai perceber que a primeira figura de Cristo, ela para bem aqui. Ele julgará com equidade a favor dos mansos da terra. Parou. Só que quando você continua o texto, você vai perceber que é muito denso a figura que ele começa a montar agora. Porque até aqui parece uma figura, poxa, tanta redenção, tanto amor, tanto carinho. Ele veio, é o rebento, é o renovo, é tudo lindo, né? Mas agora ele vai falar agora sobre aquele conquistador ungido. O pedaço que eu falei que é o foco final de Isaías, né? Sim. E aqui ele vai começar a falar sobre esse conquistador ungido. E olha o que ele diz. Ele castigará a terra com a vara de sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. A verdade. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e a sua cria juntas se deitarão. E o leão comerá palha como um boi. A criança de peito brincará com a toca da cobra, e o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aqui agora a gente tem uma segunda figura. Agora a gente tem a figura de um cara que... Tá, ele deu ali, ele decidiu com mansidão, um monte de coisa, mas agora ele vem em outra figura. A gente tem um período de, até agora, né, 2023 anos, certo, de redenção da humanidade. Né, onde você pode olhar para toda essa mensagem e falar assim, peraí, eu acho que eu preciso me converter. Eu acho que eu preciso ver se de fato eu estou sendo meu próprio Deus, ou se eu consigo olhar para esse plano e ver que eu preciso dessa redenção. Mas um dia esse tempo vai acabar. E a hora que esse tempo acabar, aí começa essa segunda figura. Aquele que
castigará a terra com a vara da sua boca. Então, Jesus ele não vai mais ser aquele bebê da manjedoura. Ele não vai mais ser um homem pregado na cruz. Ele já morreu, ele já ressuscitou. Agora ele vem para governar. E nessa vinda, então, ele começa a rasgar os céus, ele desce. E agora tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que o homem não conseguiu redimir, Cristo vai redimir. E aí ele começa a falar sobre várias figuras aqui. A criança coloca a mão na toca da cobra. O lobo e a ursa pastam juntos. Tudo começa a ser redimido de volta. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas quando a gente olha para a criação lá no Éden, você percebe que o homem ele só vai passar a comer carne depois de Noé. Ele não come carne antes de Noé. Deus só deu para ele frutos e sementes. Certo. É muito provável que os animais também não comiam carne. Então, essa figura agora de um mundo onde tudo volta a comer pasto, tudo volta a comer sementes, é a mesma figura do Éden de novo. Sim. O mundo restaurado, aquele mundo que Deus planejou desde o princípio, ele existirá. E ele existirá porque o conquistador ungido voltou. Para cumprir todo o plano de consumação. Então, essa é a consumação. Amém.